Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Sejam mais bem-vindos a uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje na nossa aula número 32 nós vamos falar das transformações químicas. Vocês lembram na nossa aula anterior, na aula 31, que nós falamos das transformações físicas? Então é uma continuação da nossa aula. A gente está falando das modificações que os materiais sofrem na natureza. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para aqueles recadinhos? Pegou teu caderno, pegou teu material, teu penal para acompanhar a aula de hoje? Ótimo! Mas tem outros recadinhos importantes que vocês têm que saber. Vocês estão acessando a aula por onde? Pelo Classroom? Não esqueçam, ao acessar a aula, o material, o conteúdo de ciências do sexto ano, registre a sua frequência. Caso você esteja acompanhando as aulas pela televisão, pelo YouTube, mas não consegue acessar o Classroom e está pegando os materiais, as atividades no seu colégio, na sua escola, não esqueça de devolver esse material para que seja feita a correção. Perfeito? Eu estou recebendo um monte de recado de vocês através das mídias, dos aplicativos. Então tem mãe acompanhando, agradecendo, alunos que estão fazendo as experiências. É tão legal ver que vocês aí do outro lado estão participando, estão gostando e tudo isso que eu faço, que nós professores do Aula Paraná nós fazemos, é especialmente para vocês. Então vamos começar a nossa aula? Sempre a gente começa relembrando a aula anterior. Então lembra que eu pedi que vocês copiassem no caderno de vocês um exercício, uma atividade? Vamos corrigi-la e lembrar do que ela se tratava, lembrar o conteúdo que nós trabalhamos. Então a pergunta, ela era número 6, era do nosso livro didático. A sequência de imagens a seguir mostra uma esfera e uma argola feitas do mesmo material, muito provavelmente de um metal. Vamos dar um exemplo que seja ferro, tanto a esfera quanto a argola de metais. Na situação A, na letra A esfera passa facilmente pela argola, que aqui é a primeira situação. Na situação B, somente a esfera foi aquecida. Percebam, embaixo dessa esfera, uma chama. Aquecendo, alguma coisa vai acontecer com essa esfera. E em C, na terceira situação, a esfera aquecida não consegue mais passar pela argola. Então vejam essa situação. Tem uma bola de metal que ela passa livremente pela argola. Ela foi aquecida por um determinado período de tempo e foi passada na mesma argola, porém ela não passou. Perceba que ela entala. Graças a essa situação, a esta imagem, vem a pergunta do nosso exercício. Letra A. Por que a esfera não passa pela argola na situação C? Então a resposta é porque ocorreu o que nós chamamos de dilatação térmica. Lembra que na aula passada nós falamos das transformações, das modificações físicas? Então, quando eu mexo com o formato, com o tamanho do material, é uma transformação física. Quando eu aqueço um material, no caso o ferro, que é um bom condutor, ele dilata, ele aumenta o seu volume, ele aumenta de tamanho. Se ele aumenta de tamanho, antes do aquecimento, ele passava pela argola. Aumentando o seu volume graças ao aquecimento, lembra que a gente viu como as partículas se comportam nos 3 estados da matéria? Quando está no estado que está muito junto essas partículas e eu vou agregando, eu vou dando calor, essas partículas se agitam e se afastam. Então aconteceu essa situação aqui e eu chamo de dilatação térmica. Olha a questão B. Que tipo de transformação ocorreu neste caso? Então é uma transformação física, quando eu mexo no tamanho, no volume do material. Essa pergunta era um pouquinho mais trabalhosa, pela questão da dilatação térmica. Será que você acertou? Será que você compreendeu ela na íntegra? Mas não tem problema. Então, por isso que nós corrigimos as atividades. Nós relembramos o que a gente viu na aula passada. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta, caso não tenham conseguido fazer. Se errou, corrigir. E não precisa ser com as minhas palavras, não precisa ser com as palavras do professor Fabiano. Você pode escrever com as suas palavras, mas que tenham o mesmo sentido. Então eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem e daqui a pouco eu volto.
Nosso exercício corrigido. Agora a gente vai deixar o nosso caderno de lado, o penal um pouquinho de lado, mas daqui a pouco a gente vai usar. Então, deixa pertinho. Vamos começar nosso assunto de hoje? Já que na aula anterior nós falamos das transformações e eu mostrei para vocês que existem dois tipos, as transformações, as modificações físicas e químicas, eu mostrei alguns exemplos para vocês na aula passada, lembra? Amassar uma bolinha de papel, quebrar um copo. Então, quando eu mexo no formato de um objeto, no seu estado físico, eu estou falando de uma transformação química. Eu não mudo a constituição do elemento, da matéria. Hoje nós vamos aprender sobre as transformações químicas. Como o nome está dizendo, nós estamos falando que tem uma modificação na sua constituição. Então vamos dar uma olhada? Acompanhem comigo. Transformações químicas são aquelas que alteram a composição do material, produzindo um novo material com características distintas do original. Então, hoje nós vamos ver algumas situações do cotidiano onde eu tenho um determinado material que, ao misturá-lo, eu vou produzir, vou fabricar algo novo, totalmente diferente do original. Ah, Fabiano, não entendi muito bem. Eu tenho uma coisa, eu vou mexer, vou juntar e vai formar um novo? Você não pode me dar um exemplo? Uma situação? Vamos então para a próxima tela? Eu vou mostrar para vocês dois termos super importantes para a gente entender as transformações químicas. O primeiro termo se chama produto. O outro termo que nós vamos conhecer se chama reagente. Então, o que é um produto? Produto é a nova substância, é aquilo que eu estou produzindo de novo e foi uma consequência da transformação química. Enquanto os reagentes são as substâncias que vão dar origem, ou seja, as substâncias iniciais. Então, lembra que na definição de uma modificação química eu tenho uma mudança na constituição do material? Então, quando eu pego 2, 3, 4 reagentes diferentes e junto eles, misturo eles, eu produzo algo novo, que eu chamo de produto. E isso me comprova a minha transformação, minha modificação química. Olha que legal esse esquema que eu trago para vocês. Nessa primeira esfera azul, nessa circunferência, eu estou mostrando um reagente, uma substância qualquer. Sinal de mais, né? Eu fiz uma adição, eu estou adicionando uma outra substância, agora a verde. Ao juntar, ao somar, ao misturar essas duas substâncias iniciais, eu vou produzir, olha o sinal de igual, eu tenho um produto, é algo novo. Vamos ver no dia a dia, na aplicação, uma situação como essa? Olha que legal, agora não é aula de culinária, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como situações do cotidiano têm a palavra, tem as situações com reagentes e com produtos. Quem já foi para a cozinha? Quem que ajuda a mãe, a avó, um tio, um primo ou irmão mais velho na cozinha para fazer um bolo? Então vamos fazer um bolo aqui comigo? Nem que seja um bolo virtual. Então percebam comigo nessa tela quantos produtos alimentícios nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, todos esses elementos que no cotidiano nós chamamos de produtos, né? Produtos alimentícios. Só que, na verdade, nós vamos chamá-los de reagentes, porque eu vou agregá-los, eu vou juntá-los, eu vou somá-los. Então, eu tenho, por exemplo, um reagente, a margarina ou a manteiga para fazer o bolo. As gemas, as claras, então eu estou utilizando os ovos, leite, açúcar, óleo, farinha e fermento. Percebam que são ingredientes muito simples que nós utilizamos para fazer uma determinada receita. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reagentes diferentes. Vocês concordam comigo que cada um deles tem uma característica? Uma cor, um cheiro, um gosto, uma textura, um aspecto? Agora, quando eu juntar, talvez, esse leite com o açúcar, vai mudar as suas características? E se eu misturar a gema, muda a sua coloração? Então, vocês percebem que quando eu tenho o reagente, ele sozinho, só o leite, só os ovos,
só a farinha, ele tem as suas características, as suas propriedades. Porém, quando eu misturo eles, eu vou produzir algo novo, que é o meu bolo. Vamos ver o produto? Olha que delícia! Então, dos 8 reagentes que eu tinha, misturei tudo, coloquei no forno, eu tenho como produto final o meu bolo. Dá para achar o ovo, o leite, a farinha nessa massa? Você não percebe, eles foram tão bem misturados, ficou tão homogêneo, ou seja, você não consegue mais distinguir cada um deles, porque formou uma nova substância, formou algo novo, e no nosso caso é o bolo. Legal esse exemplo, né? Quando a gente traz situações do cotidiano para a nossa sala de aula. E quando tem comida, melhor ainda, né? O ensino, as ciências fica bem mais gostoso. Que tal você fazer uma experiência na sua casa? Chama quem mora com você, né? Os parentes. Explica para a mãe, para o pai. Olha, eu aprendi na aula de ciências o que é reagente e produto. Mas para mostrar para vocês, a gente tem que fazer uma receita. Convida o pessoal da tua casa para fazer um bolo. E vai mostrando cada um dos reagentes e comente que vai ocorrer uma transformação química. E você vai ter um produto final que vai ser delicioso e todo mundo vai comer. Bom, agora que a gente já viu a parte gostosa da aula, vamos para aquela parte que vocês adoram, que é o quiz? Então vamos acompanhar comigo. Primeiro quiz da nossa aula de hoje. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. Mas quais mudanças são essas? Vocês perceberam no exemplo do bolo? Quando você juntou essas substâncias, esses reagentes, você teve a produção de um produto. Então ocorreu uma reação. Nas reações químicas, quais mudanças ocorrem? Letra A, de cor. Mudanças na letra B, de estado físico. Letra C, de massa. Ou letra D, na natureza da substância. Pensa um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Bom, pensaram na atividade, o que é uma transformação química, o que modifica nela? Então, vamos dar uma olhada? Então, será que somente nas reações químicas muda-se a cor? Será que só nas reações químicas muda o estado físico? Ou só a massa? Ou só a natureza da substância? Então, se a gente perceber, a letra correta é a letra D. Modifica a natureza da substância, ou seja, a sua constituição, a sua composição química. Quando eu mexo na massa,
né, no seu tamanho, na sua área, no seu volume, ele é físico, é um fenômeno físico. Lembra, se eu quebrar um prato, então eu estou modificando o tamanho desse objeto, o formato desse objeto. São transformações físicas. Quando eu mexo no estado físico, passo do líquido para o gasoso, do sólido para o líquido ou vice-versa, eu também estou me referindo a uma transformação do tipo física. E quando eu mexo exclusivamente na cor, também é uma modificação física. Claro que quando eu junto ali os reagentes, que a gente viu na situação anterior de um bolo, eu modifico também a cor. Então percebam que eu posso ter algumas situações onde a transformação ela é exclusivamente física ou exclusivamente química. Mas eu tenho algumas situações do cotidiano onde eu posso ter as duas transformações acontecendo simultaneamente. Quando eu agrego num determinado recipiente aqueles ingredientes, ovo, a farinha, percebam que quimicamente muda, mas também modifica a sua cor. A farinha, o açúcar, o fermento são brancos. Se eu mexer ali, por exemplo, com a clara, né, do ovo, ou a gema, especificamente a gema amarelinha, percebam que eu tenho uma mudança de coloração também. Então vamos continuar? Bom, já fizemos nosso primeiro quiz de hoje. Vamos um pouquinho mais para explicações. Daqui a pouco tem mais quiz e tem atividade prática para a gente fazer juntos. Essas transformações, elas podem provocar o quê? Mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação de gás ou calor ou ainda a emissão de luz. Então percebam que as transformações químicas, elas são muito mais complexas, muito mais elaboradas que as transformações físicas. Então, quando a gente agrega ali os ingredientes para fazer o bolo, percebam, tem uma mudança de cheiro, do sabor dos ingredientes, tudo isso tem uma consequência química. E quando eu visualizo, ele foi modificado. Então, vamos ver algumas situações práticas. Então, olha alguns exemplos de transformações químicas que eu trago para vocês. Vamos ver mais de pertinho aqui na nossa tela 3 situações. A primeira é o apodrecimento das frutas. Então percebam que quando eu deixo, nesse caso ali, uma maçã, no ambiente eu cortei uma maçã, comi uma fatia e deixei para comer mais tarde o outro pedaço. O oxigênio, o ar que nos rodeia, ele começa a oxidar esta maçã. Você já percebeu como ela vai ficando, vai mudando a sua coloração, ela vai ficando um pouquinho mais escura? Muda a sua constituição química e, consequentemente, a sua coloração. Então, quando os alimentos, infelizmente, apodrecem, entram em decomposição, existe uma modificação química nesses alimentos. Olha uma outra situação, a formação da ferrugem. Então, alguns objetos que ficam em contato com a água, que ficam em contato no ambiente, eles podem sofrer ferrugem. Eles modificam a sua constituição química. E eu vou mostrar para vocês hoje. E uma terceira situação é quando a gente tem algum comprimido efervescente. Então, algum medicamento que a gente precisa tomar e nós colocamos ele na água e ele libera um gás, forma aquelas bolinhas. Juntou, olha, 2 reagentes, a água e o comprimido. Quando eu junto eles, eu tenho a produção de algo novo que não existia, que é a liberação daquele gás. E você vê o borbulhar daquela água. Vamos ver mais de perto uma dessas situações? Então eu trouxe para vocês a formação da ferrugem. Quem já não viu objetos do cotidiano ficando enferrujados? Então aqui eu trouxe, né, um bastão de ferro, de metal, e foi deixado em contato com o ambiente. Vocês já perceberam, por exemplo, o cadeado que fica em contato com a chuva? Quem tem casa na praia ou quem mora no litoral, a gente tem o famoso maresia, né, o fenômeno da maresia, onde eu tenho a água mais o sal que está presente nela acelera esse processo de enferrujar os materiais. Então, se a gente for ver bem de perto essa barra de metal, ela foi toda modificada quimicamente a sua constituição. E tem esse aspecto mais grosseiro, ele vai esfarelando, uma cor alaranjada, amarronzada, que é característico da ferrugem.
Tá? Então aqui é uma situação para a gente ver na nossa aula de hoje. Mas tem outras. Quer ver mais? Então eu trago para vocês mais 3 situações de transformações químicas no nosso cotidiano que a gente nem imagina. A primeira, acender um fósforo. Então quando a gente tem o palito de fósforo e eu risco esse fósforo ali na caixinha eu tenho uma fitinha com um material que tem uma composição química. E quando eu risco esse fósforo, existe uma reação e tem uma transformação de algo novo e, consequentemente, da chama. Queima de fogos de artifício. Então, é uma consequência, né, do fósforo, né, do ato de queimar algo, e você tem ali alguns produtos químicos que, ao terem contato com o fogo, eles fazem a liberação da luminosidade, de colorações diferentes. Percebo aqui nesses fogos esverdeados, amarelados, avermelhados. E uma terceira situação, um simples ato de fritar um ovo. Fritar um ovo é uma reação, é uma transformação química. Percebam, olha a cor desse ovo. Quando a gente abre esse ovo e coloca ali na frigideira, será que aquela clara tem essa coloração esbranquiçada? Ela não é translúcida, transparente? Então percebam que com o calor da chama aquecendo essa frigideira, tem uma transformação dessa substância. E eu tenho uma desnaturação, eu tenho uma destruição das proteínas que formam esse material, né, o ovo, e ele fica com esse outro aspecto. Interessante, né? Simples ato de fazer um alimento tem ciências por detrás. Vamos desses 3 exemplos, ver um? Vou acender um fósforo para vocês repararem. Então aqui eu tenho uma caixinha de fósforo, super comum que a gente tem no dia a dia. Percebam que na sua lateral eu tenho uma fitinha que tem uma substância química nela. Não é o assunto da nossa aula de hoje, mais para frente, em outros anos, a gente vai entender essa constituição química. E quando eu pego um palito de fósforo, ele também tem na sua ponta um material, uma outra substância química. Então percebam que eu tenho 2 reagentes, o que está no palito e o que está na caixinha. E quando nós fazemos esse contato e esse atrito, eu vou produzir algo novo e uma consequência é o calor, é a chama, a luminosidade. Então quando eu faço esse atrito, eu tenho a produção, né, da chama. Então eu tenho uma reação química acontecendo aqui. Eu tenho uma transformação química. Modificou a constituição desse nosso fósforo. Perfeito? Entenderam essa situação? Vocês perceberam que situações tão simples do nosso cotidiano têm a ciência por detrás. E talvez a gente não se pergunte ou se preocupe sobre isso. Por isso é importante a gente estudar, a gente conhecer assuntos novos. Então vamos na sequência? Nosso segundo quiz da aula de hoje? Então vou perguntar para vocês. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Então percebam que eu não estou falando para vocês que existem transformações físicas e químicas no nosso cotidiano. Então a gente começou a ver isso na aula anterior. Percebam que eu mostrei o ato de fazer um bolo, fritar um ovo, acender um fósforo. Então percebam que nesse exercício, nesse quiz, tem uma situação do cotidiano de alguém que fica na cozinha fazendo uma refeição, fazendo os alimentos para a sua família. Então vejam as 4 situações que eu trago para vocês. A primeira é aquecer uma panela de alumínio. A segunda situação, acender um fósforo. A terceira situação, ferver uma água. A quarta situação, queimar açúcar para fazer caramelo. Tudo isso acontece nas cozinhas das famílias brasileiras. Pode acontecer na minha casa, na sua casa. A mãe, o pai, uma tia, o tio, o vô, ou até você pode ferver uma água, acender um fósforo, aquecer uma panela. Claro, a situação 4 é mais elaborada ao fazer um caramelo a partir do açúcar, quando a gente vai fazer algum doce, né? Dessas 4 situações que eu trago para vocês, quais delas são transformações químicas? Será que é a letra A situação 1, 3 e 4? Letra B, será que é a situação 2 e 4? Letra C, a situação 1, 2 e 4?
Ou a letra D é transformação química, a situação 3 e 4. Eu vou dar um tempinho para vocês, releia essas 4 situações, relembre a aula passada e o que eu conversei com vocês hoje, e daqui a pouco eu volto para a gente entender quais dessas situações são transformações químicas. Vamos corrigir esse quiz? Bom, são 4 situações que acontecem numa cozinha. Dessas 4 situações, 2 são transformações químicas e 2 são transformações físicas. Fiz de propósito para você relembrar a aula passada. Bom, a resposta correta, letra B, transformações químicas, a situação 2. Quando eu acendo um fósforo, eu tenho 2 substâncias químicas ou mais substâncias químicas distintas nessas partes da caixinha do fósforo e do palito, que tem uma reação e produz algo novo. E a situação 4 é quando eu queimo o açúcar, ele tem suas características, então eu pego o açúcar branco de mesa, coloco um pouquinho de água na panela, esquento 2 reagentes, vai me transformar num produto mais amarronzado, com uma característica mais espessa. Percebam que eu produzi algo novo. Então a resposta correta, B. Por que não é a situação 1? Quando eu aqueço a panela de alumínio, eu só estou aquecendo. Então eu posso fazer com que esse material, ao aquecer, ele só aumente o seu volume, como aconteceu lá no exercício da bolinha de metal. Mas não produziu algo novo, continua sendo alumínio. E a situação 3, ferver a água, é uma característica marcante das transformações físicas, mudança de estado físico. Então, quando eu fervo a água, eu passo do líquido para o gasoso. Então, vamos continuar?
olha que legal que eu trouxe para vocês. Não tem sempre as nossas experiências, nossas atividades que vocês gostam tanto? Trouxe nessa aula de hoje. Então vamos observar as transformações químicas. Eu quero que você faça em casa. Então lembra que é uma sugestão, você não é obrigado a realizar essa atividade com esses materiais que eu apresento para vocês. Mas se quiser, faça, mostre para a família, trabalhem em conjunto para ver como é legal fazer ciência. Então, vamos misturar alguns materiais para verificar se ocorrem transformações químicas? E para isso nós vamos precisar de materiais bem simples do nosso cotidiano. Um copo transparente, então pode ser aquele copo que a gente tem em casa para beber água, beber suco, mas peça autorização para a mãe, para um adulto, se você pode utilizar esse material. Depois é lavar, tá novo. Uma colher de sopa, um material para que você possa pegar um produto e colocar em outro, né? Então, uma colher, não precisa ser necessariamente de sopa, mas uma colher. Vinagre, que a gente tem nas nossas cozinhas, que serve na alimentação, para temperar, por exemplo, e bicarbonato de sódio. Talvez o bicarbonato de sódio seja o material mais diferente, que talvez nem todos tenham em casa, mas é muito comum que tenhamos em casa. Qual é o procedimento? Então, num copo transparente, adicione vinagre até a metade do copo. Então, eu já adiantei o serviço e trouxe para vocês. Então, está aqui o nosso vinagre, que a gente tem para usar na cozinha, para temperar os alimentos, e peguei esse copo transparente e coloquei o nosso vinagre. Pronto. Lembrando que eu estou fazendo com o nosso copo do laboratório, que se chama Becker, mas você pode usar o copo no dia a dia. Só que tem que ser transparente para você ver a reação acontecendo, a transformação. Vamos para o próximo passo? Com cuidado, adicione uma colher não muito cheia de bicarbonato de sódio ao vinagre. Já vamos fazer isso. Para o terceiro passo, observe o que acontece e registre em seu caderno. Então, caso você faça essa atividade, registre o que acontece. Qual é o produto, qual é o fenômeno, o que acontece? Cheiro, cor, o que acontece quando eu misturo dois reagentes, bicarbonato e vinagre, e eu vou ter um produto. Será que vai ser original? Então, o bicarbonato de sódio é muito comum que a gente tenha em casa. Algumas pessoas utilizam para fazer limpeza. Bicarbonato de sódio está na nossa pasta de dente, que ajuda na escovação. Tem pessoas que usam algum pouquinho para questões de limpeza de materiais, objetos. Então, é comum que a gente tenha nas nossas casas. Eu já coloquei ele aqui no nosso recipiente, no nosso pires, então ele tem esse aspecto esbranquiçado e o nosso vinagre é transparente. Então, o que será que acontece quando eu junto esses dois reagentes distintos? Então, vou colocar um pouquinho e olhem a situação e eu quero que depois vocês registrem no caderno de vocês e repitam isso em casa. Então, vamos lá? 1, 2 e... Nossa Senhora, fiz demais. Mas eu fiz de propósito para vocês verem o que acontece. Então, o que produziu no final de tudo isso? Vocês viram que teve uma liberação de alguma coisa. Mudou a cor, mudou as características. Então, eu quero que você faça isso. Realize, repita esse exercício, essa atividade na sua casa e registre no seu caderno o que acontece. Vocês viram o que aconteceu aqui? Vou dar um tempinho para vocês anotarem esse passo a passo e eu volto para a gente fazer alguns exercícios e finalizar nossa aula de hoje.
experiência feita. Vamos para a nossa atividade? Pega o caderno e vamos anotar um exercício do nosso livro. Página 148, se você não tem o livro, não tem problema. Eu estou trazendo o exercício para vocês copiarem. Exercício número 1. Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. Então, esse exercício é uma finalização das duas aulas, a aula anterior e a aula de hoje. Letra A. Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água. Será que é físico ou químico? Letra B. O sorvete derrete fora do congelador. Será que é físico ou químico? Letra C. Uma goiaba cai da árvore e depois de algum tempo apodrece. Será que é físico ou químico? E letra D. Uma folha de jornal é cortada em tiras. Ou é físico ou é químico. Eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem e eu volto para a gente finalizar a nossa aula de hoje.
Exercício copiado, com capricho no caderno, colocou a data, colocou o título da nossa aula de hoje, né? Falamos de transformações químicas e a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que tenham entendido a diferença entre uma transformação física e de uma transformação química, né? Que a transformação física e química, elas ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porém, ela tem características distintas. Então, a gente se encontra na nossa próxima aula. Bons estudos!